E vocês já pararam para pensar o quanto a gente é capaz, por exemplo, de ficar horas e mais horas e mais horas em atividades constantes? Sei lá, você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, mas você não consegue ficar mais do que alguns poucos minutos sem fazer nada, que já cai num tédio insuportável. Por que será que é tão difícil? Estava aqui tomando meu café, pensando, refletindo sobre algumas coisas que eu acho que é importante compartilhar. Tem um tema que sempre me é muito caro, que é sobre a solidão. E cada vez eu tenho refletido mais sobre essa questão da solidão. Me chama muito a atenção sempre, na clínica, dando aula, lecionando, o quanto as pessoas, o quanto é cada vez mais difícil, e pessoas aqui eu falo nós, todo mundo, né? O quanto é cada vez mais difícil estarmos sozinhos. E aqui eu trago a solidão em dois aspectos. Solidão no sentido de literalmente estar só, sem a companhia de ninguém, sem a companhia de outras pessoas. E também a solidão num sentido de estarmos quietos, silenciosos, sem necessariamente estarmos nos movimentando, estarmos em ação, fazendo determinada coisa. Bom, mas aí vocês podem perguntar assim, mas por que, Rodrigo, eu precisaria estar sozinho? Para que estar sozinho? Qual o sentido de estar sozinho? A vida comunitária, a vida social, a vida é estar em convívio com outras pessoas, né? Sim, a vida é isso. Mas por que é importante estar só? Por que é importante estar na companhia de si mesmo? E aí eu vou pegar como referência para essa discussão, para essa fala, dois livrinhos dois clássicos, tá? Do Arthur Schopenhauer, filósofo, sobre como lidar consigo mesmo e a arte de escrever. Para quem não conhece Arthur Schopenhauer, ele é referência dos maiores autores que existiram na história da filosofia, da psicologia, da psicanálise, só para referenciar dois, Freud e Nietzsche, né? Nietzsche tem um livro só sobre Schopenhauer, que é Schopenhauer como educador, onde ele vai refletir sobre as ideias de Schopenhauer. Freud se baseou muito também na história, na biografia, na teoria de Schopenhauer. Então, fora as várias críticas, claro, que a gente tem ao autor, racionalista, etc. e tal, ele nos faz pensar em questões profundas sobre a nossa existência. E cada vez eu me convenço mais que a gente precisa retomar em autores clássicos da história, da filosofia, para poder entender o mundo contemporâneo, o que está acontecendo neste momento com as nossas vidas. O que o Schopenhauer vai dizer? Ele vai mostrar que é só na capacidade de estarmos só, silenciosos com nós mesmos, que a gente adquire uma certa espontaneidade, originalidade e individualidade. Por quê? Porque é no fato de a gente estar só, com os nossos próprios pensamentos, aprendendo a pensar os nossos próprios pensamentos, como diz um autor da psicanálise chamado Bion, é só podendo pensar os nossos próprios pensamentos que a gente consegue identificar o que faz sentido para nós. Que vida gostaríamos de viver? Como gostaríamos de estar no mundo? O que me faz bem? O que faz com que eu me sinta bem? Esse é um ponto primordial.
Ele vai tecer várias críticas, por exemplo, ao fato contemporâneo de estarmos o tempo todo ocupados, seja com o que for, mesmo que seja para estudar, mesmo que seja para conhecer. Por quê? Ele é um crítico duro da leitura contumaz, da leitura constante. Quando você está se enchendo de conhecimento, você está apenas, na visão do Schopenhauer, traduzindo opiniões que são dos outros, enchendo a tua cabeça de intelecto e não aprendendo a se ouvir, a deixar surgir em você aquilo que é inerentemente teu. Deixar com que o conhecimento, a vida, as coisas se realizem em você. Se traduzam em você pelo simples fato de estar reconhecendo as coisas através da vida. E aí ele vai citar, por exemplo, várias pessoas que não têm nenhum tipo de estudo de conhecimento intelectual, mas que são grandes sábios. Por quê? Porque têm a capacidade de ver a vida, sentir a vida, pensar a vida, sem estar necessariamente contaminado com o intelecto que vem de fora, com aquilo que o mundo está constantemente dizendo que é o que você deveria fazer, que é o melhor para você fazer, que é como você deveria agir. E vocês já pararam para pensar o quanto a gente é capaz, por exemplo, de ficar horas e mais horas e mais horas em atividades constantes? Sei lá, você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, mas você não consegue ficar mais do que alguns poucos minutos sem fazer nada, que já cai num tédio insuportável. Por que será que é tão difícil? E aí, de novo, Schopenhauer vai fazer umas reflexões, vai mostrar assim o quanto a gente precisa olhar para o nosso psiquismo, para a nossa mente, para o nosso mundo emocional como se fosse um órgão físico. Assim como um órgão físico fica extasiado, fica cansado quando ele está em constante atividade, tá? Sei lá, ele vai dar o exemplo do estômago. Você come, teu estômago vai precisar de um tempo para digerir o alimento, né? Assim é o teu psiquismo. Assim funciona para você não se esgotar emocionalmente, não cair num processo emocional grave, depressivo, burnout, etc. A gente precisa estar desocupado, estar só, estar em silêncio. Para quê? Para descansar, para que a nossa energia vital naturalmente se renove. E a gente não tem o costume de pensar assim. Parar de reproduzir discursos prontos de fora, do que se tem que fazer, de como se tem que agir, do que é melhor para mim. Aí, isso é muito do Nietzsche, né? Essa ideia de que existe uma força vital, uma energia vital que é naturalmente nossa e que nos impulsiona para a vida e nos faz expandir. Não precisamos estar o tempo todo buscando fora. Não precisamos estar o tempo todo conhecendo intelectualmente. Não. Precisamos nos conectar com nós mesmos. O segredo é buscar dentro, não é buscar fora. É estar em conexão consigo. Cada vez mais, pessoal, sempre essa ideia que eu sou muito crítico. Trabalho muito com os pacientes, isso na clínica, que é o quê? Vamos fazer tal curso, vamos buscar conhecimento aqui, vamos ler tal autor, vamos não sei o quê, vamos fazer um novo curso que o coaching lá fez. Balela. Você está cansado de buscar. Você tem que retornar, parar de buscar, voltar ao originário, às origens. Se conectar consigo, o que me dá prazer, o que faz com que eu me sinta bem. Ficar atento aos teus afetos. Ah, naquele momento do dia que eu estou me sentindo bem, o que tem aqui que está me fazendo bem? E aí o que a gente tende a fazer nesses momentos? Ah, mas isso aí é bobagem, não precisa. Poderia ser melhor, de novo, se comparando, se baseando com o outro. Não. Preste atenção nos teus afetos. Se aquele momento te faz se sentir bem, seja lá o que você estiver fazendo. Isso é um sinal que remete a você, ao que te faz se sentir bem, ao que te faz sentir prazer. Isso fala de você. Então alguns vão buscar
vão sentir prazer gravando um vídeo, lendo Schopenhauer, indo pra praia, jogando videogame, não fazendo simplesmente nada. A gente precisa aprender a identificar o que são as coisas que nos dão prazer. E aí, me preocupa muito essa questão, principalmente com jovens hoje em dia. É muito comum, muito cedo, os jovens estarem simbiotizados com outra pessoa. O que é simbiotizado? Estarem colados em outra pessoa. Me espanta muito perceber que jovens, 14, 15, 16 anos, desde muito cedo já estão no terceiro namoro, quarto namoro, ou estão num primeiro namoro desde os 12 anos, lá engatado e já pensando que vão casar com essa pessoa vai ser para sempre. E a pergunta que me ocorre nesses momentos é: por que tanta necessidade de estar colado a alguém? Que dificuldade é essa de estar só? Que dificuldade é essa de viver a própria solidão, o próprio mundo interno? Que dificuldade é essa de estar em contato consigo mesmo? Por quê? Do que essa simbiose com outra pessoa está me fazendo escapar, fugir, não entrar em contato? Por que é tão difícil? E aí sim, se vai vivendo uma vida muito deslocada, uma vida alienada de si mesmo. As pessoas sequer sabem do que gostam, as pessoas sequer sabem o que faz sentido para si, as pessoas estão comprando o discurso de outras pessoas, de como viver, as pessoas estão sempre escapando da vida, agarrado em alguém, agarrado em momentos de comunhão com outras pessoas. É importante, claro que é importante, mas o que sempre me preocupa muito é quando não há momentos de solidão, ou pouquíssimos momentos de solidão, onde o constante fazer é o que move uma vida. E essa pessoa vai, ao mesmo tempo, por outro lado, ela vai, o corpo, o psiquismo, a alma, o emocional dessa pessoa vai gritando, vai tentando anunciar, denunciar que alguma coisa está errada. Há sempre uma correspondência, uma consequência emocional que, por outro lado, fica gritando e tentando avisar. Mas por quê? Qualquer momento de tédio, angústia, dificuldade, sofrimento, ansiedade que ocorra nesses momentos, a pessoa logo tenta escapar. Ao invés de tentar se reconectar consigo, tentar entender, perceber, ver o que gosta, o que faz sentido, como viver diante disso, ela vai sempre buscar escapar dessa sensação. E isso, no nosso mundo atual, traz o quê? Consequências seríssimas o tempo todo. Que é todo mundo sendo medicado, que é todo mundo buscando o tempo todo uma hiperatividade, não por acaso tantos diagnósticos de hiperatividade em crianças e jovens e adultos também. Por quê? Por essa incapacidade de estar só. Então acho que essa é uma questão bem importante para a gente pensar. Acho que a gente precisa adquirir, precisa voltar a estar só, tanto silenciando como estando na própria companhia mesmo. Tentar, o quanto mais possível for, se separar da barulheira externa e tentar se conectar consigo mesmo. Espero que faça sentido esse vídeo, espero que gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, repassem esses vídeos para as outras pessoas. Um abraço, pessoal, obrigado.